Fala, galera, e no Internacional chamou muito a atenção na entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê após a vitória contra o Botafogo, um caminho muito claro, muito bem estabelecido, de que Cudê só fica em caso de reeleição do presidente Alessandro Barcelos. Na sequência vamos trazer todos os detalhes e também Barcelos e Roberto Melo, eles confirmaram ao longo do dia situações importantes que vêm sendo faladas. Todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, eu até recupero aqui um trecho do que falou o técnico Eduardo Cudê após a vitória diante do Botafogo, que colocou aí o Internacional com 4 vitórias consecutivas no Brasileirão, terminando muito bem a competição, embora a 9ª colocação na tabela. Abre aspas para Eduardo Cudê. Não permito que me mintam, como foi em 2020. Prometeram uma coisa e não foi. Pode falar com a verdade. Se fala, vamos investir. Não importa, como aconteceu no Atlético. Me buscaram para competir com Flamengo e Palmeiras. Depois, não deu. Ele falou para mim que tinha intenção ou que achava que meu nome estava no seu projeto. Conheço o Roberto. Não tenho a confiança que tenho com o Alessandro. Conheço a família do Alessandro. Dos demais, não. Fecha aspas, portanto, Eduardo Cudê sendo muito sincero e muito claro quanto ao seu futuro. Ele só vai ficar, o que era uma tendência que já vinha sendo falada, em caso de reeleição do presidente Alessandro Barcelos. Não acredito, se Roberto Melo for eleito no sábado, que o Cudê fique para a próxima temporada e o pleito que acontece das 9 da manhã às 5 da tarde, e aí vamos conhecer o presidente para o triênio 2024, 2025, 2026. Se Barcelos vai permanecer no cargo ou então se Roberto Melo, se ele for eleito de fato presidente do clube. E sobre o atual presidente Alessandro Barcelos, ele deu uma entrevista bem interessante hoje ao grande Wagner Martins, o Vaguinha, e ele falou e admitiu negociações em andamento com o Gustavo Scarpa. O presidente disse que o Inter está fazendo força para contratar jogadores do nível do Scarpa, contatos internos estão sendo feitos em sigilo, garante o presidente que é viável esta contratação e que se conversa neste momento com vários jogadores e outros que estão sendo monitorados. A situação de momento, eu já expliquei para vocês aqui, o Nottingham Forest, ele quer 4 milhões de euros para liberar o jogador ao futebol brasileiro. Só que o Scarpa, ele quer, em um primeiro momento, ficar na Europa. Essa é uma ideia do jogador, e ele também quer receber no futebol brasileiro algo em torno de 2 milhões de reais por mês. E este valor, por óbvio, o Inter não tem condição de pagar, e esse é um pensamento que até agora está deixando irredutível este jogador quanto à questão salarial, e isso emperra uma negociação. Uma outra situação importante que aconteceu, aí eu falo do candidato de oposição Roberto Melo, nesta quinta-feira, foi que Roberto Melo confirmou Abel Braga como coordenador técnico caso ele venha a ser eleito no próximo sábado. Abel Braga, que deixou o Vasco e agora ele assumiu o compromisso com Roberto Melo. Abel Braga, um dos mais vitoriosos treinadores da história do Inter, agora voltando ao clube em caso de eleição de Roberto Melo. É sempre bom a gente deixar bastante claro isso aí numa função de coordenador técnico. Vale ressaltar ainda que D'Alessandro, ele será anunciado a qualquer momento como um gerente esportivo da chapa de Melo, e isso será feito a qualquer momento nas próximas horas. O D'Alessandro, que deixou
o Cruzeiro, a Raposa escapou do rebaixamento, assim como o Vasco, o Cruzeiro na penúltima rodada e o Vasco vencendo o Bragantino em São Januário, tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.